boa noite. Boa noite. O japonês da Federal está preso. Famoso na Operação Lava Jato, vai cumprir pena de 4 anos por facilitar contrabando. Comissão do Senado rejeita pedido de Dilma para realizar perícia nas provas. A defesa promete recorrer ao Supremo. Temer recebe 200 empresários e afirma que não age como governo transitório para não paralisar o país. Pesquisa CNT-MDA mostra que a maioria considera o desempenho de Temer na presidência igual ao de Dilma. De adiamento em adiamento, o Conselho de Ética deixa para votar na semana que vem o pedido de cassação de Eduardo Cunha. Advogado que presenciou perseguição policial afirma que ouviu tiro disparado do carro dos meninos contra PMs. Manifestantes fazem ato em repúdio à violência contra as mulheres neste momento. Elas ocupam a Avenida Paulista no sentido Consolação. O repórter Danilo Oliveira está lá e acompanha a manifestação e traz informações ao vivo. Olá, Danilo. Isso, Gamberini. Nesse momento, os manifestantes estão seguindo em passeata na Avenida Paulista no sentido Consolação. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa oficial de quantas pessoas estão participando do protesto. A estimativa é que cerca de 300 participantes estejam aqui na Avenida Paulista. Todas as faixas estão bloqueadas neste momento. O protesto começou por volta das 5 horas e por volta das 6h20 os participantes saíram do vão livre do MASP e então ocuparam a Paulista. A intenção do grupo é fazer ainda um ato simbólico em frente ao gabinete da Presidência da República em São Paulo, aqui na Paulista. A intenção dos manifestantes também é descer a Rua da Consolação e fazer um ato de encerramento na Praça Roosevelt. Entre os cartazes que estão sendo usados, os manifestantes pedem o fim da cultura do estupro, da violência contra a mulher e do machismo. Voltamos ao estúdio, Gamberini. O jogador de futebol envolvido no caso de estupro coletivo de uma menina de 16 anos prestou hoje novo depoimento à polícia do Rio de Janeiro. Lucas Perdomo compareceu à delegacia da criança e do adolescente hoje de manhã e prestou depoimento à delegada Cristiana Bento. Segundo a delegada, ele negou que tivesse conhecimento do segundo vídeo gravado na cena do crime, que comprova o estupro da jovem. Lucas foi preso na semana passada, mas liberado na última sexta-feira por falta de provas. Permanecem presos Raí de Souza e Rafael Belo. A polícia procura ainda 5 suspeitos que estão foragidos. Ontem, o celular de Raí foi apreendido e uma perícia revelou que 4 homens estavam na cena do crime. Até então, a polícia havia identificado 3 pessoas. E hoje o delegado Alessandro Thiers, que foi o primeiro a receber o caso e ficou 4 dias na investigação, foi exonerado da chefia da Delegacia de Crimes de Informática por causa do desgaste gerado pelo caso. Ele foi criticado por não ter pedido a prisão dos acusados e teria constrangido a vítima. Um advogado diz ter visto um tiro ser disparado de dentro de um carro furtado por 2 crianças na última quinta-feira na zona sul de São Paulo. Na ação da Polícia Militar, um garoto de 10 anos morreu. O advogado prestou depoimento nesta tarde aqui no Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo. Ele saiu sem dar entrevistas. Mais cedo ele também esteve na Corregedoria da Polícia Militar. Ele seria uma testemunha que diz ter visto um tiro ser disparado de dentro do carro que foi furtado por 2 menores na noite da última quinta-feira, dia 2 de junho. Na ação policial, um dos garotos, de 10 anos, foi morto com um tiro na cabeça e seu amigo, um menino de 11, foi apreendido. Os policiais militares envolvidos alegaram que o menor que dirigiu o carro atirou 3 vezes na direção deles. A última foi após bater o veículo. A versão do advogado confirmaria a dos PMs. Já o amigo mudou a versão dada na noite da ocorrência. A princípio, ele confirmou o tiro. Depois, negou que os 2 estivessem armados. O garoto afirmou ainda que a arma que estava com seu amigo foi plantada pelos policiais. A Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar não confirmaram o conteúdo do depoimento. A PM de São Paulo tem normas de procedimento que, se fossem obedecidas, funcionariam bem. Uma delas é conhecida como a de acompanhamento e cerco. A polícia, ao se deparar com qualquer suspeito em fuga, deveria evitar o confronto armado para minimizar os riscos aos cidadãos que não têm nada a ver com a história.
Essa norma é seguir o suspeito com apoio de mais policiais de moto ou de carro, até que a polícia tenha o controle da situação e o cenário adequado para agir. E, preferivelmente, sempre deter e não matar o fugitivo. Não se viu nada disso no caso da morte desse menino. Procedimentos corretos são muito bonitos no papel, mas na realidade a cúpula da PM não está sabendo passar esses princípios para os subordinados. Por isso, está sendo desrespeitada. Presidente da CPI do Teatro Municipal, o vereador Quito Formiga, do PSDB, rebate as críticas de vereadores contrários à investigação pela Câmara e diz que a comissão irá sim avançar na apuração do caso, que já está sob investigação do Ministério Público e da Controladoria Geral do município. Desde o ano passado, o Ministério Público investiga denúncias de um rombo de cerca de 20 milhões de reais nas contas do teatro. Os vereadores pretendem analisar todos os contratos firmados desde 2013 e também vão pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas do município. O relator é do PT, partido que foi contra a CPI. O PT acredita que não havia necessidade, como a CPI prioritária, por as apurações já em andamento, né? Agora, foi a adesão da maioria, o PT está na CPI e nós vamos apurar o que deve ser apurado. O presidente, que é do PSDB, diz que a comissão vai convocar todos os citados na denúncia, além de outros funcionários do teatro, e por isso pode avançar na apuração. Se existe um réu confesso que devolve 6 milhões que recebeu, então o processo tem que ser analisado. Aconteceu um caso grave de corrupção no Teatro Municipal, envolvendo um secretário de governo, então, e outras pessoas. Eu não vejo motivo para dizer que é desnecessário, porque o Ministério Público vem apurando, a Câmara também tem que apurar. É prerrogativa do vereador a fiscalização. Nós temos condições aqui de ir a fundo nessas investigações. A investigação do Ministério Público e da Controladoria Geral do município descobriu um rombo de cerca de 20 milhões de reais nas contas do Teatro Municipal, fruto de contratos superfaturados na gestão do ex-diretor José Luiz Herência, que também é investigado por lavagem de dinheiro. José Luiz Herência teve os bens bloqueados pela Justiça, entre eles um apartamento em São Paulo avaliado em 4 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, o volume de dinheiro que ele movimentou em contas bancárias não condiz com a renda dele. Em março, Herência fechou um acordo de delação premiada. Teria confessado o crime de corrupção e assumido o compromisso de devolver 6 milhões de reais desviados. No depoimento, Herência acusou outros supostos envolvidos no esquema. O maestro John Nashlin, que foi diretor artístico, e William Naked, atual diretor da instituição gestora do teatro. Também citou o secretário de comunicação da prefeitura, Núncio Brigulho Filho. Os três negam. A CPI na Câmara vai durar 3 meses e pode ser prorrogada por mais 3. A comissão volta a se reunir na quarta-feira que vem. O agente que ficou conhecido em todo o país como japonês da Federal foi preso hoje. Newton Ishii está detido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, a mesma da Operação Lava Jato, que o tornou famoso. Newton Ishii foi condenado em 2009 a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de facilitação de contrabando do Paraguai na região de Foz do Iguaçu e deve cumprir a sentença em regime semiaberto. Ele já havia sido preso anteriormente, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, perdeu e agora não há mais recurso possível. Na Polícia Federal do Paraná, ele era responsável pela logística e escolta de presos. Ganhou fama na Operação Lava Jato, virou até tema de carnaval com direito a marchinhas e máscaras. Com a condenação, deve ser demitido da Polícia Federal. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais manifestou apoio a Newton Ishii. O texto diz que a prisão do agente surpreendeu a todos porque, de acordo com a nota, o primeiro processo contra Ishii teria sido anulado e posteriormente refeito. A FENAPEF ainda informou que o Departamento Jurídico do Sindicato dos Policiais Federais do Paraná acompanha o caso para tomar todas as medidas necessárias para que Newton Ishii seja solto. A Comissão Especial do Impeachment no Senado rejeitou a realização de perícia pedida pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Hoje foram ouvidas testemunhas de acusação.
Dilma pediu perícia nos decretos suplementares e nas pedaladas fiscais. O relator Antônio Anastasia apoiava o pedido, mas sugeriu que fosse feita pelo Senado. O caso gerou debate na comissão e a sessão foi suspensa por alguns minutos. Me parece um absoluto desperdício. Contratar empresa nacional ou empresa internacional. Nós sabemos que essas perícias, senhor presidente, elas levam e demandam tempo, senhoras e senhores senadores. Quando essa perícia já foi feita por um órgão do Estado. O advogado de Dilma, ex-ministro José Eduardo Cardoso, rebateu. O medo da perícia é: a perícia colocará por terra os argumentos da acusação. Esse é o receio. É, portanto, uma violência manifesta ao direito de defesa da senhora Presidente da República não se fazer uma perícia neste caso. Os senadores votaram e recusaram o pedido de Dilma. Cardoso disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Uma das autoras da denúncia, a advogada Janaína Pascoal, protestou contra uma decisão de Anastasia de rejeitar testemunhas oferecidas pela acusação. Gostaria de deixar consignado o meu descontentamento com a diferença de tratamento entre acusação e defesa. Muito embora eu não tenha vindo nas audiências anteriores, porque eu estou pagando as minhas passagens e as minhas despesas, então não pude vir em todas. Eu quero deixar claro que eu estou absolutamente indignada como advogada e como cidadã. O presidente da comissão respondeu. A indignação que Vossa Excelência manifestou aí, ela não tem sentido, não posso permitir, é uma coisa que eu tenho dito explicitamente. Nós temos aqui uma ampla maioria e, do outro lado, uma minoria. Então, é o papel também da presidência fazer um esforço, trabalhar no sentido de que a maioria não sufoque a minoria. Janaína Pascoal se desculpou por algum excesso que tivesse cometido. Depois de horas de debate, os senadores ouviram as testemunhas de acusação. O primeiro a falar foi o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo Oliveira, que voltou a dizer que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Segundo ele, Dilma tinha a obrigação de saber da dívida do Tesouro com os bancos federais. Ela é responsável pela gestão das finanças públicas no país. O relator diz que manterá voto pedindo cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. O Conselho de Ética só deve votar o caso na próxima semana. A sessão estava marcada para hoje, mas foi remarcada. O presidente do Conselho, o deputado José Carlos Araújo, admitiu que o adiamento de ontem para hoje ocorreu porque era clara a vitória de Cunha. Eu não fiz nada fora do regimento. O deputado Carlos Marum confessou que realmente eu fiz dentro do regimento, e quem quiser é só pegar o regimento e olhar que vê que eu fiz estritamente dentro do regimento. O deputado Carlos Marum, aliado de Cunha, é suplente no Conselho e ontem votaria no lugar da titular a deputada Tia Heron, do PRB, que não compareceu. A deputada é considerada o voto decisivo para cassar Cunha. Ontem, a versão oficial era que a sessão havia sido suspensa para o relator Marcos Rogério analisar o voto em separado do deputado João Carlos Bacelar, do PR, outro aliado de Cunha. Ele pede uma pena mais branda. Em vez de cassação, suspensão por 3 meses. Hoje, o relator disse que manterá o voto pela cassação de Cunha. Enquanto isso, na Comissão de Constituição e Justiça, o PR trocou deputados por aliados de Cunha. A CCJ tem na pauta uma consulta que pode mudar a forma como são votados em plenário os processos por quebra de decoro parlamentar e pode beneficiar Cunha. O presidente da CCJ reclamou da troca dos deputados. Não é uma conduta indicável num momento como esse. Você acha que é uma manobra do Eduardo Cunha aqui usando a CCJ? Não sei, isso eu não entro nesse mérito. Só acho que já assisti isso e significa que, enfim, os líderes sabem o que eles estão procedendo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de Eduardo Cunha. Depois de 7 meses de sucessivas manobras, está pronto para ser votado no Conselho de Ética da Câmara o pedido de cassação de Eduardo Cunha. Deveria ter sido votado ontem, foi adiado para hoje e foi novamente adiado para a semana que vem.
Dessa vez, o adiamento não se deve a nenhuma nova manobra de Eduardo Cunha, mas aos adversários dele. Os partidários da cassação do mandato farejaram uma derrota. Hoje, Eduardo Cunha seria salvo no Conselho de Ética por 11 votos a 9. Em 7 meses aconteceram tantas coisas em torno de Eduardo Cunha que algumas delas parecem esquecidas. Nesse intervalo, o deputado virou réu no Supremo Tribunal Federal, presidiu o processo de impeachment contra Dilma Rousseff na Câmara, foi denunciado uma segunda vez pela Procuradoria da República, foi afastado do seu mandato e da presidência da Câmara por decisão do Supremo e acaba de ter a sua prisão requerida pela Procuradoria da República. A despeito de tudo o que se sabe sobre Eduardo Cunha, a maioria do Conselho de Ética quer livrar a cara dele. Deseja impor, no máximo, uma suspensão por uns 3 meses. Diante disso, é possível tirar 2 conclusões. A primeira delas é que Eduardo Cunha realmente carrega um grupo de deputados na coleira, uma coleira de diamantes, se é que você me entende. A segunda conclusão é de que a ética do Conselho de Ética da Câmara cabe numa caixa de fósforos e ainda sobra espaço. Boa noite. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, deixou o plenário 1 hora depois de tentar presidir a sessão. A pauta principal era a prorrogação da desvinculação de receitas da União, a DRU. Deputados se revezaram na tribuna para fazer discursos contra a presença de Maranhão. Vossa Excelência não reúne condições para dirigir uma sessão dessa relevância. É necessário um ato de renúncia, nesse momento, de Vossa Excelência, da direção dos trabalhos. O segundo vice-presidente da Câmara, deputado Jacobo, do PR, passou então a conduzir os trabalhos. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o projeto que amplia e prorroga até 2023 a chamada DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Esse mecanismo permite à União gastar livremente parte de sua arrecadação. A proposta passou com 340 votos a favor e 96 contra. O texto amplia a aplicação livre de 30% de todos os tributos federais vinculados a determinado órgão, fundo ou despesa. Em 2015, esse percentual era de 20%. Agora, o texto vai para o Senado, onde também tem que passar por 2 votações. O Ministério Público de São Paulo apresenta denúncia contra 2 ex-executivos da Unimed Paulistana por suspeita de pagamento de propina para reduzir a tributação do setor da saúde na cidade de São Paulo. Segundo a investigação, os valores teriam sido pagos a Ronilson Bezerra Rodrigues, homem apontado como chefe da máfia do ISS. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem publicada hoje, Valdemir Gonçalves da Silva, ex-diretor financeiro da Unimed Paulistana, e Maurício Rocha Neves, ex-CEO da cooperativa, contaram em depoimento aos promotores que em 2011 procuraram o prefeito Gilberto Kassab para tentar resolver um problema de tributação, porque o pai do prefeito, Pedro Kassab, é um dos fundadores da Unimed Paulistana. Eles receberam de Kassab, hoje ministro das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação, a indicação de falar com o então subsecretário da Receita Municipal, Ronilson Bezerra Rodrigues. Segundo a denúncia assinada por 4 promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Crimes Econômicos, o GEDEC, a Unimed Paulistana pagou para a empresa de Ronilson R$56 mil, simulando a prestação de serviços. Em troca, ele teria proposto a inclusão de um artigo em um projeto de lei que tramitava na Câmara Municipal, que alterava regimes tributários em uma série de setores econômicos da cidade. O projeto foi aprovado e sancionado pelo prefeito Kassab em julho de 2011. Com isso, a dívida da Unimed com a prefeitura, na época em R$400 milhões, teve uma redução de 40%. O advogado de Ronilson Bezerra Rodrigues, Márcio Sayeg, classificou a denúncia como absurda. A assessoria de imprensa do ministro Gilberto Kassab afirmou que todas as demandas trazidas ao conhecimento do então prefeito eram encaminhadas às respectivas secretarias, que tinham total autonomia para analisar e encaminhar as questões apresentadas. A defesa de Valdemir Gonçalves da Silva e Maurício Rocha Neves informou que não vai falar sobre o caso no momento. O sol voltou a predominar aqui em São Paulo. A temperatura subiu um pouquinho em relação a ontem e a máxima chegou hoje aos 18 graus. Feliz com o sol, né, Juliana? Muito.
Para amanhã, o frio vai continuar e a expectativa é de temperaturas mais baixas ainda. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. O ar seco polar ganha ainda mais força nesta quinta-feira e provoca uma onda de frio em todo o centro-sul do país. Há previsão até de geada nos 3 estados da região sul e também ali na Serra da Mantiqueira, entre Minas e São Paulo. E esse ar frio consegue se infiltrar ainda mais pelo continente e mantém as temperaturas mais baixas também lá no norte, nos estados de Rondônia e Acre, onde acontece o que os meteorologistas chamam de friagem. Nas outras áreas do país, onde há previsão de chuva, são esperadas pancadas localizadas, com exceção dessa área em azul entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, onde o dia fica bem fechado por causa de uma frente fria. Já no norte baiano, até ali o leste do Maranhão, o dia será de sol e calor. A máxima chega aos 36 graus em Palmas, no Tocantins. Já no centro-sul do Brasil, teremos de manhãzinha mínimas de apenas 1 grau em Curitiba, 4 em Porto Alegre, 8 em Campo Grande e 13 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o ar seco polar mantém o dia ensolarado, porém gelado em todo o estado. Em Marília e em Presidente Prudente, mínima só de 6 graus nessa madrugada e máxima à tarde de 20 graus. Na cidade de Sorocaba, as temperaturas ficam só entre 7 e 18 graus amanhã. E aqui na capital, a expectativa é de novos recordes de frio nos próximos dias. Prepare o cobertor. Nessa próxima madrugada, mínima de apenas 7 graus por aqui e máxima durante o dia de 17 graus. Na sexta-feira, mesmo com o sol predominando, teremos temperaturas entre 7 e 20 graus. No final de semana, o frio continua, com mínima de 7 e máxima prevista só de 17 graus no sábado. Deputados de São Paulo aprovam um projeto de lei que concede à iniciativa privada 25 parques estaduais. O texto estava na Assembleia Legislativa desde 2013. Foram 63 votos a favor e 17 contra. O projeto do governador Geraldo Alckmin prevê abrir processo de licitação para conceder à iniciativa privada 25 parques estaduais, incluindo o Cantareira, o Jaraguá e o Campos de Jordão, no Vale do Paraíba. O texto aprovado determina 30 anos como prazo de concessão, período que deverá ser destinado ao ecoturismo, projetos de restauração e produção florestal sustentável. A Secretaria do Meio Ambiente afirma que atividades como gestão e fiscalização vão continuar sob responsabilidade do Estado e que os recursos pagos pelo concessionário serão destinados ao Sistema Estadual de Florestas. Para a Secretaria, a iniciativa é uma forma positiva para oferecer melhores condições e opções turísticas ao público. Já para a oposição, tais justificativas não passam de especulação. Desde 2013, a oposição se movimenta para obstruir o projeto na Assembleia Legislativa. Em 2013, o governo apresentou um projeto com 3 parques, uma estação experimental e uma floresta. Pois bem, agora, nessa emenda aglutinativa que o governo apresentou sem discutir, sem discussão, 25, aumentou 20. Então, nós só podemos tirar desse curto período o fato do governo ter sido apressado, ter passado feito um rolo compressor aqui na Assembleia, nós só podemos dizer que isto faz parte do DNA dos tucanos do estado de São Paulo, que é para a privatização daquilo que é público. Agora, o governador tucano tem 15 dias para sancionar ou vetar a lei. Enquanto isso, deputados contrários, como Carlos Gianazzi, do PSOL, garantem que vão recorrer da decisão. Nós estamos preparando uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Assim que o projeto for sancionado pelo governador, nós vamos protocolar na Justiça uma ADIM e estamos também acionando o Ministério Público Estadual. Com isso, nós vamos ter um grande prejuízo. A população agora vai ser obrigada a pagar ingressos para poder acessar esses parques. Além disso, esse projeto de lei ele é extremamente nefasto e prejudicial também para o meio ambiente, porque ele autoriza a retirada de madeiras, a comercialização de madeiras desses parques, dessas florestas e desses espaços que estão sendo privatizados. A maioria dos brasileiros acha que o desempenho do presidente interino Michel Temer é igual ao da presidente afastada Dilma Rousseff. É o que mostra uma pesquisa CNT-MDA.
Para 54,5% dos brasileiros, o governo Temer é igual à gestão Dilma. 20,1% disseram que o governo Temer é melhor. E para 14,9%, a gestão Temer é pior que a de Dilma. Numa avaliação isolada da gestão Temer, 11,3% dos entrevistados acham o governo positivo. 30,2% acham regular e 28% acham negativo. No entanto, o que chama a atenção é que pouco mais de 30% dos entrevistados não souberam opinar. Na avaliação pessoal de Temer, 38,3% aprovam o presidente interino, 40,4% reprovam e quase 26% não opinaram. Quando questionados sobre corrupção, 46,6% disseram que o governo Temer será igual ao governo Dilma. Para 28,3%, a corrupção será menor e 18,6% acreditam que será maior. Sobre o impeachment de Dilma, 62,4% acham que o afastamento dela pelo Senado foi correto. 33% discordam da decisão. Quanto ao final do julgamento de Dilma, 68,2% acreditam que ela será cassada e que Temer permanecerá na presidência. E 25,3% acreditam que Dilma reassumirá. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a presidente afastada Dilma Rousseff sustentou a tese de que está em curso um verdadeiro golpe de Estado no Brasil, formatado por meio de um processo de impeachment ilegítimo e ofensivo à Constituição. A declaração é uma resposta a um pedido de explicação feito por deputados federais da base aliada do governo Temer. Segundo eles, a tese do golpe é uma ofensa profundamente grave contra os 513 deputados federais. A ação está sob relatoria da ministra Rosa Weber. O engenheiro Zvi Skornik, preso na Operação Lava Jato no fim de fevereiro, assinou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Junto com ele, na fase batizada de Operação Acarajé, foi preso João Santana, marqueteiro de campanhas presidenciais de Lula e Dilma. Réu na Lava Jato, Skornik é acusado de intermediar propinas no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo o Ministério Público, ele repassou 4,5 milhões de dólares ao marqueteiro João Santana entre 2013 e 2014. O engenheiro é representante no Brasil do estaleiro Keppel FELS e foi citado por vários delatores como elo de pagamentos de propina. De acordo com a denúncia apresentada à Justiça Federal do Paraná, Skornik era responsável por repassar propinas ao PT por meio do ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, que também está preso. Segundo investigações, o patrimônio do engenheiro cresceu 35 vezes em 10 anos, passando de R$ 1.800.000 para R$ 63 milhões. O acordo de delação de Skornik deve ser homologado nos próximos dias. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Reações ao vazamento dos pedidos de prisão para Sarney, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e Jucá. O ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, protestou. Disse: é processo oculto, pede-se sigilo, mas divulga-se para a imprensa. Isso é grave, brincadeira com o Supremo. Quem faz isso está cometendo crime, certo? Pergunta Gilmar. Certíssimo. Mas centenas de vazamentos ocorreram nos últimos 2 anos nas investigações do Petrolão. Há 3 meses, de maneira ilegal, foi gravada parte de conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula com o vazamento ilegal da porção ilegalmente gravada. À época, o ministro Zavascki criticou e cobrou o juiz Moro. O que disse, então, o ministro Gilmar Mendes sobre o vazamento? Diz que a divulgação foi correta e que importante era discutir o conteúdo extremamente grave. Agora, Gilmar Mendes diz ser preciso chamar às falas os responsáveis. Em 2008, preso Daniel Dantas, Gilmar Mendes e o senador Demóstenes Torres foram ao Planalto para protestar contra grampos que não existiram e chamar às falas o presidente Lula. Paulo Lacerda, que havia modernizado a Polícia Federal, foi demitido da direção da ABIN. O delegado Protógenes seria demitido da PF. Como previsível, agora, enfim, delações começam a pegar geral. É o que mostra vídeo que não interessa a tantos que pontificam sobre corrupção.
O blog de Fausto Macedo, do Estadão, flagra o delator Severo dizendo no 10º minuto de depoimento que está em vídeo online. Diz ele: a Odebrecht sempre teve profunda influência na Petrobras, desde a época do Renault, ex-presidente da Petrobras. Prossegue Severo: a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época de Fernando Henrique. Não foi o Lula que inventou. Essas coisas não são investigadas e é com isso que eu fico impressionado, diz Severo. E continua: a Braskem é um escândalo feita com a Odebrecht. Nesse exato instante do depoimento, que o interroga, a Severo, interrompe-o, busca mudar de assunto, perguntando: e passados 2 anos? Severo, então, vira-se para alguém ao lado, franze testa e sobrancelha, balança mãos e cabeça como quem diz: tá vendo? E conclui: essas coisas é que me chamam a atenção. Severo, entenda uma coisa, isso nunca vem ao caso. Boa noite. Aumenta o número de lojas que fecham as portas devido à crise econômica do país. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foram quase 100 mil em 2015. O divã embrulhado em plástico é o que sobrou do consultório da Mônica. Até o ano passado, a psicóloga atendia quase 4 pessoas por dia em São Paulo. Hoje, ela recebe cerca de 2 pacientes por mês e dentro de casa. Para guardar a mobília sem gastar muito, alugou esse espaço de uma empresa especializada. No final do ano passado, eu comecei a notar assim, uma grande debandada de pacientes, né? E indagando os motivos, investigando, chega-se à conclusão de que a culpada é a crise, como está sendo em todos os segmentos. O valor que eu estou pagando aqui é praticamente 1/4 do que eu pagava pela minha sala, né? Então seria uma bobagem você deixando a sala alugada com poucos pacientes, né? Ou praticamente 0 agora. Esse empresário explica que aumentou a demanda por locação dos chamados boxes em razão do fechamento de empresas provocado pela crise econômica. O que a gente tem visto muito são empresas que ou estão efetivamente fechando, né, e aquelas que têm algum estoque ou equipamentos, elas estão guardando isso nos nossos boxes, ou até empresas que tinham unidades diferentes, tinha lá um escritório corporativo e um escritório de vendas. E estão procurando enxugar custos, estão procurando otimizar a sua área e elas estão consolidando essas unidades. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 95 mil estabelecimentos fecharam as portas em 2015. Só no estado de São Paulo foram fechadas mais de 28 mil lojas no ano passado. E ninguém precisa ir muito longe para perceber essa mudança. Aqui na Praça Vila Boim, na região nobre de Higienópolis, o comércio continua perdendo clientes. No começo da faculdade, que ainda não estava essa crise do jeito que está, parecia que era bem mais movimento, principalmente à noite. Sempre via bastante mesa, gente aqui. E como eu venho aqui à noite também para aula, eu vejo que diminuiu bastante. Muitos têm fechado, né? Muitos têm passado ponto, outros fecham e vêm outros comércios naquele mesmo ponto e a gente vê que não permanece. Realmente mudou bastante. Alain trabalha no bairro há quase 40 anos. 10 anos atrás, ele tinha mais de 5 funcionários. Atualmente, apenas ele mantém a loja de discos. A queda no movimento foi de 40%, principalmente nos últimos meses. E ele não está otimista com o futuro da economia. A minha previsão não é muito boa daí para frente. Eu não sei o que pode acontecer, né? Porque eu acho bastante difícil manter um comércio ou abrir novos comércios. É muito difícil na situação atual, né? O presidente interino Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto cerca de 200 empresários da indústria, comércio e agropecuária. Foi o primeiro compromisso de Temer voltado especificamente para lideranças empresariais. O presidente interino afirmou que o emprego só virá se houver atuação da iniciativa privada. Temer disse que o governo tenta restabelecer a confiança na economia nacional e espera se fortalecer com o apoio do setor produtivo. Confesso aos senhores que essa coisa de ideologia hoje está inteiramente fora de moda. O que as pessoas querem são resultados. Se os resultados forem positivos, todos aplaudem. Se negativos, todos vaiam. Entre as medidas em estudo, Temer destacou a retomada do equilíbrio das contas públicas. O Brasil ganha 1 e gasta 1.000. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária
entre a receita e a despesa. Temer afirmou que suas ações não são de um governo transitório. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório, porque se eu for esperar que num dado momento haja uma solução, eu paraliso o país. O presidente interino elogiou os integrantes do seu governo. Até vou fazer uma brincadeira, se um dia eu não estiver mais, mas o governo mantiver esta equipe econômica e esta equipe governamental, o Brasil está salvo. Não tem a menor dúvida disso, né? De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a crise econômica atual pode ser maior que a depressão dos anos 30. Nós estamos vivendo a crise mais intensa da história do Brasil. Vamos aguardar ainda o final desse ano, mas não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão desse ano for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. E a inflação voltou a acelerar. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, subiu e fechou em 0,78% em maio. Considerando só o mês de maio, esse índice é o maior desde 2008. No ano de janeiro a maio, o IPCA acumula avanço de 4,05%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Você lembra quando teve a inflação do tomate? Faz uns anos, em 2013, logo antes de começarem os protestos de junho? A gente falava do tomate, mas a inflação da comida em geral é que estava muito alta. Pois então, faz alguns meses neste ano, os preços da comida e da bebida estão subindo quase no mesmo ritmo daquele começo de 2013, quando as pessoas começaram a ficar irritadas com o governo de Dilma Rousseff. A inflação média de alimentos e bebidas aumentou 12,3% nos 12 meses contados até maio. Chegou a passar de 13% em março e abril. Na média geral, como a gente acabou de ver, a inflação ainda está na casa dos 9%, ainda, repitamos. A inflação da comida no supermercado, no restaurante por quilo, é a que percebemos mais, pois é o nosso gasto quase diário. Os mais pobres também percebem mais. Quanto menor a renda, mais a comida pesa no bolso. Logo, os pobres estão padecendo ainda mais com a crise. Cai a renda média, que está perdendo da inflação. Há menos emprego e tão cedo a taxa de desemprego não vai ceder. Temos mais de 11 milhões de desempregados. No final do ano, devem ser quase 13 milhões. Para piorar, serviços públicos como de saúde pública estão ficando mais escassos por causa da penúria dos governos. Até mesmo a merenda das escolas está piorando ou faltando. A vida popular está entre difícil e horrorosa. Pelo menos a inflação vai cair? É o que se está prevendo desde meados do ano passado. Tem caído, mas tão pouco que a gente mal percebe. Apenas vamos notar mesmo que os preços estão subindo menos, com a inflação caindo da casa dos atuais 10% ao ano para uns 5% ao ano. Quando isso deve acontecer? Se nada mais der errado, só lá pela metade do ano que vem. Espera-se que no final deste ano a inflação esteja rodando por volta de 7% ao ano. Ainda é muito, pois estamos em recessão, o nível de consumo caiu muito. Sem procura, os preços deveriam cair mais. Por que ainda sobem? Porque governos reajustam tarifas, porque a inflação da comida deu um salto por causa dos preços internacionais e porque, enfim, a inflação ficou alta por tempo demais. Quando se acostuma a reajustar preços, fica mais difícil derrubar a inflação. Já vimos essa história antes. Boa noite. Manifestantes fazem ato em repúdio à violência contra as mulheres e elas ocupam a Rua Augusta. O repórter Danilo Oliveira tem mais informações. Danilo. Juliana, o protesto está agora na Rua Augusta, no sentido centro. As duas faixas estão bloqueadas neste momento. O motorista deve, portanto, evitar não só a Rua Augusta, mas também as vias de acesso em razão do reflexo no trânsito. Começou por volta das 5 horas da tarde no vão livre do MASP e agora já dura mais de 2 horas. O protesto deve ser encerrado na Praça Roosevelt e até o momento não houve nenhum tipo de ocorrência. Voltamos ao estúdio. O dólar fechou hoje o dia em queda, cotado a R$ 3,37, o menor valor em 10 meses. A Bolsa de São Paulo fechou o dia em alta de 2,26%.
O agravamento da crise política é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para analisar o efeito das ações da Justiça sobre líderes dos principais partidos, entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. Boa noite. Caiu como uma bomba aquele pedido de prisão do Procurador-Geral da República para Renan Calheiros, Sarney, Jucá, Eduardo Cunha nem tanto, porque isso já de alguma forma era esperado, mas o surpreendente foi dessas grandes lideranças políticas. E eu quero começar por aí. Qual a extensão, o estrago dessa bomba sobre o sistema político brasileiro? Olha, eu acho que a gente pode fazer duas leituras desse problema ou desse processo, né? Uma, sem dúvida nenhuma, é uma leitura negativa, porque mostra a debilidade do sistema político, a fraqueza dos arranjos que têm dado sustentação ao sistema político e mostra a fragilidade, sobretudo no caso do PMDB, que tem sido, de algumas décadas para cá, o principal eixo estabilizador do sistema. Então, desse ponto de vista, a imagem que me vem à mente é de uma derrocada do sistema. Agora, por outro lado, eu acho que a gente também pode interpretar esses fatos como uma espécie de avanço de uma perspectiva republicana sobre a vida brasileira. Porque, bem ou mal, nenhum dos acusados, ou dos que estão agora tendo a liberdade pedida, a prisão pedida, tem propriamente, de maneira própria, uma ficha limpa. Existem, aliás, é difícil você encontrar hoje na classe política brasileira quem tenha uma ficha inteiramente limpa, porque a estrutura da vida política brasileira trabalhou ao longo dos anos com uma mistura obscena entre o público e o privado. Então ninguém conseguiu escapar a rigor desse abraço entre o público e o privado. Então, de alguma maneira, estão todos mais ou menos comprometidos de uma maneira mais forte, em alguns casos, de uma maneira mais fraca, em outros casos. Então, isso, só para terminar, poderia, curiosamente, ensejar da parte da classe política uma espécie de acordo defensivo, né? O que seria a forma, ou uma das formas, em que a classe política encontraria para se proteger desse avanço republicano que a Operação Lava Jato e o sistema judiciário estão fazendo sobre o sistema político. Mas quando o senhor fala em acordo defensivo, né, nas tais gravações, parece que estava havendo uma articulação em termos defensivos, né, para conter essa ação demolidora da Lava Jato, né? O que seria, do ponto de vista aceitável, considerando princípios republicanos, uma ação coletiva de partidos políticos defensiva para salvar o que der? Eu acho que de razoável não tem nada. Não tem, né? Não tem. Nós estamos diante de um processo progressivo de desmanche dos principais partidos do país, porque o PT dizia que era o alvo preferencial da justiça. Mas nós vimos que não é isso, não foi isso que aconteceu. O PT, muito bem, começou ali com o mensalão, aquela coisa toda, mas nós estamos vendo, logo depois do PSDB, o Azeredo, né, que a coisa rola até hoje, o PMDB, PP, PR, ou seja... Não, é tudo. Eu acho que assim, na mesma linha de argumentação, o desmanche dos partidos é um pouco o reflexo da crise ou da derrocada do sistema político. Os partidos não estão em crise hoje, ou não estão sendo desmanchados, por conta da ação da justiça. Isso está acontecendo por erros dos próprios partidos, por incapacidade dos partidos de, primeiro, dialogar com esse mundo novo que nós temos. Segundo, atuar numa trilha que seja categoricamente republicana. E, em terceiro lugar, eles não foram capazes até hoje de apresentar à sociedade uma proposta substantiva de política, né? Então, eles ficam, os partidos todos, aí vai da direita à esquerda, né? Eles ficam simplesmente
observando os processos eleitorais, os momentos eleitorais, que são os momentos nos quais eles falam com a cidadania, falam com a opinião, e no resto do tempo eles ficam cuidando dos seus negócios. E Michel Temer, ele sai incólume desse processo demolitório que nós estamos acompanhando, a desmoralização dos principais nomes da cúpula do PMDB, partido onde ele foi presidente durante tanto tempo? Não, incólume ele não sai. Ele pode sair incólume, mas isso eu não tenho informações para usar, como pessoa. Mas como presidente e chefe de um governo, ele não tem como sair incólume, porque a base operacional dele está sendo destruída. E, por outro lado, isso está respingando sobre a sua equipe de governo. Ele pode falar que a equipe de governo dele é muito boa. E se nós a econômica olharmos, não há ninguém a contesta. Econômica né? você pode olhar a política externa, que tem o Itamaraty por trás, e uma figura forte como é o José Serra, mas no resto dos ministérios, a mediocridade impera. E não é só um problema de mediocridade política, é um problema de mediocridade técnica. Porque uma equipe de governo não é só uma acomodação de interesses políticos. Tem que ser isso, mas sobre o prisma de competência técnica. Agora, nós temos indicadores de que o governo Temer está cada dia mais vulnerável à reversão do processo de impeachment e volta da Dilma? Eu acho que tem, mas eu acho que é muito prematuro falar alguma coisa a esse respeito, porque o governo já nasceu meio frágil, né? Justamente por conta da baixa qualidade da sua base parlamentar. E ele tem espaço para fortalecer, para reverter essa fragilidade e estabelecer uma interlocução produtiva com a sociedade brasileira? Eu acho que tem, mas isso seguramente não depende só dele como chefe de governo. Eu acho que depende também de uma melhoria da articulação política das correntes mais democráticas do sistema político brasileiro. Porque ainda que todos possam estar mais ou menos comprometidos com o estrago do sistema, existem no parlamento brasileiro deputados e senadores que têm compromissos democráticos claros e que têm competência democrática, competência técnica, capacidade discursiva, capacidade de articulação. Então, isso vai, inclusive, alcança até mesmo o PT, que é um partido que hoje se sente derrotado pelo processo, mas que também não é um monolito, né? Ele tem também as suas frações, as suas divisões, e dentro dele existem muitas pessoas que pensam democraticamente em salvar não a pele do PT, mas em salvar a governança no país. Agora, a última questão. Com esse processo, com esse impacto sobre o sistema político, com esse desmanche progressivo dos partidos, com lideranças consagradas, com imagem tão abalada por denúncias gravíssimas de envolvimento em corrupção, que perfil político pode emergir como o novo na política brasileira? Olha, Maria Lísia, eu acho que aí nós vamos ter que fazer uma outra discussão, porque está difícil imaginar. Porque o Brasil está vivendo hoje um déficit de lideranças políticas. Nós não temos lideranças políticas em número suficiente para dar conta dos vários problemas que nós enfrentamos hoje, né? Se nós fizermos a suposição de que o sistema político está em derrocada, e isso está degolando uma parte substancial da classe política brasileira, fica difícil imaginar de onde virão as lideranças. E com que cara, né? E com que cara, sobretudo, com que discurso, com que poder de articulação. Por isso que eu acho que eu volto a falar na ideia do acordo defensivo. Quer dizer, o acordo defensivo não é o acordo entre os 5 do PMDB, é um acordo dos 5 do PMDB com o resto do sistema, incluindo o próprio PT, porque o PT tem o Dilma e Lula, para falar por baixo, também comprometidos até o pescoço nessa situação. Então, pode ser, e eu não aplaudiria isso, que o sistema, que a classe política se articule para renegociar um pouco a velocidade da Lava Jato e tentar encontrar uma arena de respiração mais saudável. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.
Você vai ver a seguir a seleção brasileira que enfrenta logo mais o Haiti pela Copa América. E as vítimas da guerra civil na Síria. Novos bombardeios em Alepo matam pelo menos 15 pessoas. Cidade com nome de santo, onde o tempo é sagrado, onde tudo acontece primeiro. Para viver aqui é preciso coragem. Corre, pula, cena. Para encarar São Paulo tem que mudar todo dia. Mudar de rota, de horário, de paisagem. Não tem mudança sem polêmica. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas fala sério, dá para dizer que não tá diferente? Mudar é encurtar distâncias, ocupar um novo espaço, é fazer tudo o que é possível. Mudança é atitude. Às vezes é acelerar fundo, às vezes é tirar o pé e dar uma chance para a vida. Mudança exige tempo, suor, paciência. Já fomos a terra da garoa e dos carros. Agora somos a terra da reinvenção e do carnaval. Não tem nada perfeito, nada tá resolvido. Até porque essa, mano, essa é uma obra viva. Na cidade com o nome de santo, todo dia tem um novo começo. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade. Atenção! Semana dos Namorados na Veste Casa. Edredom 170 fios a partir de R$ 29,99. É isso mesmo, só R$ 29,99 cada. E mais, travesseiro 170 fios por apenas R$ 12,99. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A seleção brasileira joga daqui a pouco pela Copa América, hein, Celso? Pois é a segunda partida da seleção no torneio e a vitória se tornou fundamental, uma vez que na estreia o Brasil não passou de um empate em 0-0 com o Equador. Mas se depender do retrospecto, o jogo contra o Haiti em nada preocupa a seleção. Brasil e Haiti se enfrentaram apenas 3 vezes na história, a última delas inesquecível. Nem tanto pelo placar de 6-0 a favor dos brasileiros, mas pela maior recepção já feita por um país com uma seleção estrangeira. O povo haitiano acompanhou os jogadores por 15 quilômetros entre o aeroporto e o estádio. Um dia de paz para um povo tão sofrido. Reencontrar uma seleção e um país tão marcante para a seleção brasileira é algo incrível. Faz um tempinho aí a seleção fez uma visita incrível no Haiti, onde foi capaz de um momento delicado do país levar, mesmo que seja por um momento, uma grande alegria para eles. E poder reencontrar essa seleção, esse país, vai ser muito especial. 12 anos depois, a seleção mudou muito. Aquele time de estrelas deu espaço para um jogo mais coletivo. Ontem, Miranda voltou a treinar, mas a ausência dele já é certa. Marquinhos será titular novamente. Com tantos cortes e algumas contusões inesperadas, o momento é de mostrar força e superar os problemas. Acontecido coisas que talvez não seja normal, mas nós temos que estar preparados para superá-las. Independente das dificuldades ou não, temos que achar a solução. Quando acontece um problema, você tem que estar pronto com a resposta, né? Então a gente espera que não tenha mais surpresa daqui para frente. Grande sabedoria. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu interditar o estádio Mané Garrincha por falta de segurança. Deveria interditar também, Celso, as torcidas organizadas por falta de educação. Pois é, e olha só, o presidente do STJD, o Caio César Rocha, disse que o local não reúne condições de segurança para partidas de futebol. Com essas torcidas não, né? Pois é, foi estádio de Copa do Mundo. O mais caro do Mundial. Isso me lembra, é tão ridículo que me lembra um pouco aquela piada do sofá. O marido foi traído no sofá e aí o que ele fez? Jogou fora o sofá, queimou o sofá. Mesma coisa, você interdita um bom estádio, em contrapartida os vândalos continuam por aí. É evidente que a culpa não é do estádio, né? Claro que não, e já houve outras brigas em jogos do Corinthians e Vasco e tudo mais. Tá bom, Celso, obrigado. Tem mais alguma coisa? Por hoje é só. Por hoje é só, amanhã né? tem mais, quem sabe, os gols da seleção. Tomara. Da seleção brasileira. Isso. Obrigado, Celso. Até amanhã. Juliana?
Bombardeios em Alepo, na Síria, deixam pelo menos 15 mortos. Os ataques aéreos atingiram vários bairros do leste da cidade, todos controlados pelos rebeldes. Forças do governo têm bombardeado constantemente a região, segundo testemunhas, mas o regime do ditador Bashar al-Assad nega. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Pelo menos 10 mortos são crianças, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos. No bairro de Sha'ar, os ataques atingiram um hospital e serviços de resgate falam em 20 mortos, segundo a agência France Press. Desde 2012, o governo da Síria controla os bairros ocidentais da capital e as facções rebeldes e islamitas controlam a parte oriental. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Até amanhã às 7. Boa noite. A noite convida Paula Vilhena e o músico Hélio Flanders para um bar especializado em jogos de tabuleiro. Logo mais, 10h30 da noite.